Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Continuamos os nossos estudos no Evangelho de Lucas. Chegamos ao capítulo 16. Consideraremos umas coisas muito importantes hoje. Vamos orar. Senhor, na Tua graça e por Tua bênção, estamos juntos nesta hora perante a Tua palavra. Rogamos que Teu Espírito Santo nos instrua, nos inspira, nos deixe saber que a verdade que nós lemos é verdade para nós. Tudo isso rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, capítulo 16. A gente percebe dentro da estrutura de Lucas que realmente é uma continuação. A gente vai ver aqui a parábola do administrador infiel, que é considerado uma das mais difíceis de interpretar. Basicamente é fruto de um espanto de ouvir de Jesus que a esperteza humana é louvável. Mas não é bem assim. A parábola é um aviso e alerta aos pecadores. Vem julgamento, vem juízo aí. O administrador infiel descobre que seu patrão espera dele obediência e ele julga aqueles que lhe falham. O administrador descobre também a extraordinária misericórdia do seu patrão. Ele não foi aprisionado imediatamente. Então ele decide arriscar tudo nessa misericórdia e, agindo com esperteza, executa um plano e ele sabe que, se falhar, ele vai acabar na cadeia. Se tiver sucesso, ele terá um futuro mais ou menos garantido. Vamos considerar os primeiros 2 versículos do capítulo 16. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Bom, vamos lá. Jesus está falando aos seus discípulos e ele nos coloca um homem rico, obviamente alguém que é dono de terras. E ele tem um administrador que administra as terras. Normalmente, naquela época e até hoje, em muitos lugares, as terras são arrendadas para outros que vão cultivar e entregar ao seu senhor, ao dono da terra, aquela parte combinada da produção. Nós veremos aqui que serão 2 tipos de produção, um de azeite e o outro de trigo. A gente vai ver por quê. Agora, ele tem um administrador que cuida disso. Naquela época, e até hoje no Meio Oriente, desculpe eu falar, até no Brasil, quando um administrador tem uma chance de pegar um pouquinho para ele, pega, e pegava naquela época. Então, o patrão sabia, o dono da terra sabia, que tanto seria a sua receita, mas o administrador recebe por fora um pouco mais. Muito comum. O interessante é que a sua infidelidade foi conhecida porque lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. O povo bateu com a língua nos dentes, estava percebendo o que estava acontecendo. É interessante que o termo defraudar os seus bens é o mesmo termo que é usado em Lucas capítulo 15, quando o filho mais novo desperdiça os seus bens, e quando o filho mais velho fala, esse aqui, jogou fora os seus bens. Então, o senhor, dono da terra, o homem rico, manda chamar o administrador e pergunta para ele: que é isto que ouço a teu respeito? Estão falando de ti. Se é verdade,
presta contas da tua administração. Eu quero ver os livros. Eu quero ver o débito e o crédito. Eu quero ver a contabilidade. Você vai ter que prestar contas, porque já não podes continuar nessa administração. Observe bem. Ele chama para prestar contas. Misericórdia. Ele podia mandar prendê-lo só na denúncia que ele recebera, mas não fez isso. E aí, versículo 3 em diante um pouco. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Eu estou despedido. Trabalhar na terra não posso. Sou um homem fraco, minhas mãos não estão acostumadas com isso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu não quero de jeito nenhum descer nesta área da vida. Aí ele tem uma ideia. Eu sei o que farei. Veio uma inspiração, veio uma ideia flutuando na sua cabeça. Eu sei o que farei para que quando for demitido da administração, no final das contas eu vou ser, as pessoas me recebam em suas casas. Eu não vou nem trabalhar na terra, nem mendigar. Vai ter quem vai me acolher. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. O cado de azeite é alguma coisa em torno de 20 litros. É muito azeite. E pensa um pouquinho. Se você quer enganar alguém, líquido é mais fácil enganar. Vinho, por exemplo, você pode diluir o vinho. A famosa história do leiteiro que tinha leite, aparecia pó de ouro no leite, e alguém foi lá e comprou a terra dele e passou anos e anos e anos cavucando a terra procurando ouro e não achou, mas finalmente encontrou no fundo da cisterna do leiteiro, porque o leiteiro estava diluindo leite. E esse aqui disse assim: quanto deves ao meu patrão? Expor 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa, escreve 50. Eu sei que eu ia receber 50 de você e o patrão ia receber 50, mas agora eu estou abrindo mão dos 50 meu, paga o que você deve ao patrão. E os juros para azeite, obviamente, são bem caros, porque 100 cados de azeite é muita coisa. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Bom, trigo é mais difícil a gente diluir e enganar. Então, parece que o juro aqui é menor. Quer ver? Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. Eu ia pagar ao patrão 80 e receber 20 para mim. Eu estou eliminando a minha dívida contigo. Agora não esqueça de me tratar bem. E aqui vem um versículo que deixa todo mundo de cabelo em pé. Não é o meu caso nessa hora. E elogiou o Senhor. Senhor quem? Não Jesus, o dono das terras. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, astutamente, esperteza. Ele foi elogiado. Nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Agora, a explicação normal é que o administrador é elogiado não por sua desonestidade, mas por ter tomado uma ação ousada num momento de crise. A vinda de Jesus, por exemplo, forçou que as pessoas tomassem uma decisão: ou você está comigo ou você está no mundo. E o administrador aqui Jesus vai usar a fala do administrador para ensinar esse princípio. Jesus está dizendo que se os ímpios sabem bem como agir decisivamente, quanto mais deveriam agir os que o seguem. É a esperteza do administrador que é elogiada.
e não a sua prática comercial. Olha isso aqui, há muita diferença entre eu aplaudo o administrador desonesto porque ele agiu astutamente e eu aplaudo o administrador astuto porque ele agiu desonestamente. Muita diferença. Então, quando o Senhor fala, o Senhor do administrador fala, ele elogiou o Senhor administrador infiel porque se houver atiladamente, versículo 8, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Jesus agora vai falar, eu vos recomendo. E aqui é o versículo que tem deixado muitos na igreja nervosos, porque parece que Jesus está aprovando a atitude ilícita, a infidelidade comercial. Jesus diz, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Vamos olhar. Como eu disse, esse versículo, a sua interpretação é que preocupou demais a igreja, durante muito tempo. Os discípulos de Jesus devem usar o dinheiro que têm para propósitos corretos, propósitos espirituais, da mesma forma que os filhos deste mundo usam dinheiro para os seus fins, aqueles que os levam à perdição. Se o nosso alvo é termos tesouros no céu, que o nosso uso do dinheiro aqui seja algo abençoador. Quando a gente viu aqui Jesus falando, quando aquelas vos faltarem, olha lá, quando essas riquezas terrestres nos faltarem, quando é que vão faltar? Quando nós morrermos. Quando esse dinheiro não terá mais utilidade. E Jesus diz, quando aquelas vos faltarem, esses amigos que você fez aqui na terra com coisa boa, recebam nos tabernáculos eternos. Quem recebe o cristão no céu? Não é gente daqui, não. Não são os ímpios. Quem recebe é Deus. Comumente, o judeu, nesta época, resistia usar o nome de Deus. E esse plural, esses amigos, pode bem ser uma maneira de evitar o uso do nome de Deus. Mas o que ele está dizendo é, trabalhe bem aqui, use os bens terrestres que eu confio a você e depositem no céu onde não há nem traça, nem ferrugem, nem ladrão. Tesouros no céu. E chegando lá, a recepção será gloriosa. Não porque você agiu astutamente, mas porque você foi salvo pela graça. É importante colocar essa parábola num contexto maior em Lucas. No capítulo anterior ao 15, 14, 25 a 33, deixa eu ler aqui uma coisa, você vai ver quanto o dinheiro é mencionado. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, uma casa, um lugar na fazenda para vigiar, um galpão, qualquer coisa, construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Aqui em Caldas Novas nós temos exemplos à vista. Atrás da prefeitura, um enorme prédio inacabado. Aqui no Bandeirante, um que está lá, as traças. Não foi completado. Ou qual rei, Jesus continua, que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz.
Aqui está a chave. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é um voto de pobreza. É, sim, um voto de desapego das coisas terrestres. Então a gente vê no contexto antes do capítulo 15, 14, 25 a 33, Jesus mencionando o dinheiro. Eu acho que não precisamos mencionar dinheiro e as coisas de valor nas 4 parábolas de Lucas 15 que nós estudamos. O uso e o abuso dos bens terrestres estão no centro destas 4 histórias. E a nossa parábola do administrador infiel centraliza-se no dinheiro. E o que segue no ensino de Jesus também é fortemente centralizado em dinheiro. Versículo 10 agora, estamos no 16 de novo. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, o que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, o famoso mamon. Vamos ver. Jesus não há conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Muito obrigado, senhorita. Para de me interromper. Essa senhorita fala cada coisa. Jesus considera que a atitude das pessoas no tocante ao dinheiro para ensinar que o discipulado tem que ser de um coração inteiro. Olha o princípio aqui. A fidelidade não é acidente. Ela surge daquilo que nós somos de verdade. O que fazemos com as coisas pequenas da vida, nós também fazemos com as grandes. A fidelidade ou a desonestidade vão permear a nossa vida por completo. A vida de uma pessoa é uma unidade, não é dividida, não. O cristão não tem uma vida espiritual e uma vida terrestre. Uma vez você recebeu a vida eterna pela graça do Senhor Jesus Cristo. Uma vez você não aceitou Ele, quando você o conheceu e entregou-se a Ele, Ele agora deu para você uma nova vida. E essa vida não é compartimentalizada. Sílabas demais. Não tem um lado espiritual da sua vida e um lado terrestre. Não. Toda a sua vida, em tudo que você faz, é uma vida sobrenatural, uma vez você é de Jesus Cristo. Ele te deu vida eterna, vida sobrenatural. Vida que começa aqui e continua para sempre, mesmo após a morte. 2 tipos de pessoas no mundo. Os que estão mortos nos seus pecados e os que estão mortos para o pecado. Pois morrestes e vossa vida está guardada com Deus em Cristo. Jesus faz esse contraste. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Existe uma riqueza verdadeira, aquela que está no céu, aquela que vem de Deus. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, se você for infiel com o dinheiro dos outros, quem vos dará o que realmente é vosso? Jesus faz um contraste entre as riquezas de origem injusta e a verdadeira riqueza. As de origem injusta são as riquezas da terra. A verdadeira riqueza é o nosso tesouro guardado no céu, que somente Deus pode nos dar. Você não trabalha para o Senhor para adquirir riqueza,
Você trabalha no Senhor porque Ele é rico em misericórdia. Ele dá para você o que é necessário. Quem não dá conta de administrar os seus bens terrestres se mostra inapto a administrar as coisas maiores. Pode parecer que Jesus ensina que se não somos fiéis nas nossas próprias coisas, não seremos fiéis na administração das coisas dos outros, mas Jesus reverte isto. Ele diz: o dinheiro que pensamos ter não é de fato nosso. O dinheiro que nós pensamos ter não é de fato nosso. Sempre é o que recebemos de Deus. E nós não somos mais senão mordomos, administradores, cuidadores dos recursos terrestres que Deus nos concede usar. Se tudo é dele, eu não tenho nada. Agora Jesus volta e diz: aquele que me segue tem que se desapegar dessas coisas. Eu estou sentado aqui numa casa que eu e a Lígia construímos no ano de 1986. No cartório está em meu nome e o dela, mas não é meu. O que você recebeu? O que você tem que não recebeu? Tudo você recebeu de Deus. E o cristão é aquele que reconhece essa verdade. Não podemos levar nada desse dinheiro conosco quando a gente morrer. A nossa posse permanente no céu será de toda a graça e as benesses de Deus. Você lembra lá em Apocalipse, onde que diz que Deus enxugará toda lágrima? É porque vai haver uma lágrima no céu que Ele vai enxugar. Sabe qual é? Quando perceber, eu acho, isso aqui é minha opinião, quando percebermos toda a graça e providência que estava disponível para nós aqui na terra, e nós não pegamos, não aceitamos. Ele vai ter que enxugar aquela lágrima assim. Aí vem esse grande princípio. Versículo 13. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O termo servir refere-se a escravo, servir-se como escravo. Vem de doulos, escravo, o verbo servir, doulen. Sem vontade própria é um escravo. Ele pertence ao seu senhor, Kyrios. Mas a devoção e a obediência total não pode ser dividida entre dois senhores. Você não pode ser um cristão no domingo, servindo a Deus no culto, adorando a Ele como seu filho, e no resto da semana servir. Como é que disse Josué? Você vai ter que escolher, pessoal. Você vai ter que escolher, pessoal. Ou quem vocês vão servir? Vocês vão servir a Deus? Ou servir os deuses que vossos pais trouxeram da Mesopotâmia e do Egito, que ainda estão no meio de vocês? Eu, porém, escolhi hoje a quem servir. Vai ter que fazer uma escolha. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você é escravo do Senhor Jesus, escravo voluntário que aceita você como propriedade dele, ou você é escravo do pecado. A devoção e obediência total não podem ser divididas entre dois senhores. Dará preferência a um acima do outro. E assim é com Deus e Mamon, as riquezas dessa terra. Vamos falar um pouquinho disso. Nossos bens terrestres não sendo nosso, nós vamos prestar contas daquilo que fizemos com os bens terrestres que foram confiados a nós. Não tem jeito, não tem como fugir disso. O problema é
E aqui eu vou procurar na minha Bíblia citar um versículo em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Apocalipse, 1 João, Pedro, Tiago, Hebreus 13. Versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Avareza, amor às coisas, amor ao dinheiro. Você segue as coisas desta terra. Você não usa o dinheiro acaba usando você. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. A gente vê todo mundo colocando na rabeira do carro, como é que é lá? Tudo posso naquele que me fortalece, mas esquece dos versículos anteriores e posteriores àquele versículo. Jesus nos dá a possibilidade de sermos desapegados das coisas. E se a avareza está em nós, se a pão-duragem, se o amor ao dinheiro, amor às coisas, seja ela a cortina nova que a esposa quer colocar, tá? Ou o carro novo que o esposo gostaria de comprar, e só fica pensando nessas coisas, isto é avareza. Agora o versículo continua. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Para viver sem avareza, você tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo, que Ele não vai te abandonar. Observe essas 5 frases. De maneira alguma é uma negativa. Te deixarei é uma negativa. Nunca é uma negativa. Jamais é uma negativa. Te abandonarei é uma negativa. Esta última, te abandonarei, no grego significa deixar à deriva, sem leme, sem rumo, sem norte. Vamos lá no goianês? Deixar na chapada. Deus diz: eu estou com você, você não precisa de confiar nas coisas. Você tem que confiar em mim. Assim, versículo 6, afirmemos confiantemente. Aqui ele vai citar Deuteronômio 31. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Eu não preciso ficar apegado às coisas, porque Jesus quer que eu seja completamente dele. O servo administrador infiel, Jesus usa para dizer: escolhe, porque o julgamento vem aí. Escolhe bem, faça bem. A esperteza dele deve ser uma esperteza sua nas coisas espirituais. E assim nós esperamos para a próxima parte do capítulo 16. Graça e paz, queridos. Amém.